Agora, olha que interessante, o CEAP, quando a gente vai para o P do CEAP, que é a fisiopatologia, ele não tem nenhuma descrição, ele tem refluxo, ele tem obstrução, tem refluxo e obstrução, mas ele não tem nada em relação à obesidade aqui, ele não descreve nada. Quando eu fui ler o CEAP novo, ele coloca assim, ó, o grupo que avaliou o P do CEAP, ele até quis propor alguma coisa para a obesidade, que é o índice de massa corpórea acima de 30. Mas ele achou que ia complicar demais e preferiu não colocar. E olha que interessante, eu acabei de mostrar um monte de evidência que esse paciente é totalmente diferente. E o grupo que revisou o CEAP, depois de 16 anos, ele teve a capacidade de não colocar nenhuma sugestão para esse paciente, que é totalmente diferente do paciente de peso normal, na classificação CEAP. Foi um erro, para mim, grave, eles não terem colocado esse paciente aqui de uma forma diferente. Mas não vou discutir isso nessa aula. Em Elias, só relação ao... para colocar aqui, tem duas questões em relação aos exames que você tinha comentado. Eu vou lançar um pool aqui em relação à pletismografia. Quem tem algum tipo de pletismografia à disposição, seja a fotopletismografia ou a pletismografia AR, podem ir respondendo aí, porque isso vai encaixar duas perguntas aqui, uma feita pelo Rodolfo de Londrina e outra pelo Dani Drummond lá do Rio. Quase todo mundo votou. Vou fechar e vamos ver a resposta. A grande maioria não tem. Até era o que eu acreditava que seria mesmo. Mas a questão aqui era assim, se a pletismografia ela pode ajudar em algum momento na avaliação desse paciente obeso e se tem alguma literatura relativa a isso. O que se espera, se pelo aumento de pressão intraabdominal vai aparecer alguma coisa no clareamento venoso, mesmo ele tendo alguma coisa, mesmo tendo força ou tendo movimento embaixo, força muscular, sistema pérvio, se o fato do aumento da pressão intraabdominal vai causar algum aparecimento funcional ou algum tipo de déficit de clareamento na fotopletismografia. Essa aqui é a questão. Bom, que pode acontecer com certeza, né? Se você tem uma dificuldade, uma resistência aumentada, você vai ter, e uma dificuldade de movimentação do tornozelo, você tem na coordenada X, você tem uma dificuldade de ascensão, isso na fotopletismografia, isso com toda certeza. A pletismografia, para nós do Brasil, ela é quase inviável, nós não temos nada aqui no Brasil que a gente consiga, nós não temos nenhum aparelho que a gente possa usar, mas a fotopletismografia, sim, a gente pode medir isso, e isso é possível, sim. Agora, trabalhos específicos para obeso, não encontrei nada específico para obeso. Com a pletismografia AR, sim, eu mostrei agora há pouco um trabalho que usou a pletismografia AR, né, mas entenda, é fato que se você está diante do paciente obeso, isso está acontecendo, né, é fato. A grande questão é que você não adianta você tratar apenas a insuficiência venosa cirurgicamente. Tá? A gente vai discutir isso agora e também vai discutir as formas de tratar. Então, acho que a plasmografia pode ajudar, mas a questão é o que você vai fazer para tratar esse paciente, porque não é apenas o tratamento cirúrgico que vai resolver o problema do seu paciente. É fato isso. Tá? É um conjunto de medidas aqui. Tá? Posso continuar? Kikuchi? Pode continuar, manda ver. Então, joia. Em relação ao tratamento da doença venosa crônica e obesidade, esse é um estudo que avaliou a recorrência varicosa após 14 anos em relação ao stripping, tanto de parva quanto de magna. E eles avaliaram a recorrência foi maior, foi de 45,5% na junção nos pacientes com IMC acima de 30 e menor que 30 em 27,3% nos pacientes com IMC menor que 30. Isso com significância estatística. Então, os pacientes obesos tiveram uma maior recorrência juncional
do que os pacientes com índice de massa corpórea menor que 30 ao longo de 14 anos. Esse trabalho é interessante que mostra a taxa de complicação. Ela não chegou a ter uma significância estatística, mas chegou muito próximo da significância estatística. E ela mostrou que os pacientes obesos, eles tiveram uma taxa de infecção e de hematomas com quase muito próxima à significância estatística em comparação aos pacientes de peso normal, tá? Então, os pacientes obesos tiveram uma taxa de infecção e também de hematomas muito próxima da significância estatística do que os pacientes de peso normal. Em relação à ablação térmica, aqui é um trabalho que usou a radiofrequência, um registro prospectivo, e na taxa de oclusão ao longo de 5 anos, o índice de massa corpórea acima de 25, ou seja, inclusive o sobrepeso, ele esteve relacionado à falha anatômica e essa probabilidade aumenta 1,04 vezes a cada unidade de índice de massa corpórea acima de 25. Ou seja, passou de 25, o índice de massa corpórea passou de 25, o seu aumento de insucesso aumenta 1,04 vezes a cada unidade. Ou seja, para mostrar a importância da obesidade em relação à falha anatômica, ou seja ela de recanalização ou de recorrência inguinal após a ablação térmica com radiofrequência em 5 anos. Esse outro trabalho foi aí utilizando o catéter Closure Fast, aquele trabalho utilizou o catéter antigo de radiofrequência, esse usou o catéter novo, no segmento de 3 anos, a taxa de oclusão no final do segmento de 3 anos foi de 94% aproximadamente. Nesse trabalho, a taxa de oclusão não teve diferença entre pacientes com índice de massa corpórea abaixo de 25 e acima de 25. Talvez pelo catéter novo, que ter uma eficácia maior, mas chama a atenção que os pacientes com índice de massa corpórea acima de 25, eles tiveram uma menor redução do score de Aberdeen. Ou seja, por mais que ele tenha tido uma taxa de oclusão semelhante ao paciente com índice de massa corpórea menor que 25, quando for avaliar o score de Aberdeen, para avaliar a melhora, ele foi menor do que o paciente que tinha peso normal. Ou seja, não é só tratar a safena que vai melhorar esse paciente. Tem mais coisa envolvida com os sintomas dele, tá? Nesse outro trabalho, é um trabalho utilizando laser endovenoso mais mini flebectomia. Todo mundo sabe que o insucesso do laser e da radiofrequência tem relação direta também com o diâmetro, mas olha que interessante, quando for avaliar o insucesso, o diâmetro acima de 8,5, o odds ratio foi de 1,07, mas o índice de massa corpórea acima de 30, o odds ratio foi de 2,37. O índice de massa corpórea acima de 30 foi mais importante do que o diâmetro venoso em relação ao risco de recanalização. Só para mostrar para vocês a importância da obesidade em relação à recanalização, até mesmo na ablação térmica. Nesse outro trabalho, 100 vezes foram tratados com energia média de 95 joules por centímetro, com o laser 980, no segmento de 9 meses, com uma taxa de oclusão de 91%. 4 safenas patentes, mas sem refluxo, e 5 falhas. Destas 5 falhas, o índice de massa corpórea médio era de 46, ou seja, eram obesos classe 3, enquanto no grupo de sucesso, o índice de massa corpórea médio era de 30. Ou seja, pessoal, para a ablação térmica, onde a gente tem um sucesso maravilhoso e que teoricamente é a primeira escolha em qualquer guideline hoje, a obesidade faz toda a diferença na nossa taxa de sucesso. Esse paciente ele merece talvez mais energia quando a gente for tratar do que o paciente de peso normal. Ou seja, nós temos que usar alguma coisa a mais, caprichar na tumescência, caprichar nos cuidados ultrassonográficos para não correr risco de recanalização. Agora, quem me pediu essa aula, que é meu amigo Mário, de Prudente, ele me pediu por conta disso aqui, ó, por conta das recanalizações que estavam acontecendo após a espuma. E olha que interessante, eu também tive muito problema
com espuma em pacientes obesos. Esse é um trabalho que pegou pacientes que foram tratados com espuma com índice de massa corpórea menor que 25, entre 25 e 30 e acima de 30. Olha que interessante, em 5 anos, pacientes com índice de massa corpórea abaixo de 25, varizes visíveis 15%, com índice de massa corpórea acima de 30, 56%, recanalização, peso normal 29%, obeso 60%. Mas o que chama atenção, a taxa de retratamento também foi bastante alta no grupo de obeso em comparação de peso normal. Mas o que chama atenção, quando você vai perguntar para o cara se ele está bem, se ele está satisfeito, o paciente obeso, por mais que ele recanaliza mais, ele se mantém satisfeito. Não houve diferença no questionário de Aberdeen. É isso que foi interessante nesse trabalho. Então, esse paciente, ele recanaliza muito mais do que o paciente de peso normal, mas quando você vai para o questionário de avaliação de qualidade de vida, de sintomas de doença venosa, esse paciente se mostrou tão satisfeito quanto o paciente de peso normal. Apesar que aqui, esse paciente foi retratado. Então, muitas vezes, esse paciente ele se manteve satisfeito por conta do retratamento. Tá? Aqui fica aqui só uma questão de discussão aí em relação ao resultado desse autor. Então, em relação em obesidade, tratamento da doença venosa crônica, a gente tem um maior risco de recorrência varicosa juncional, aumenta o risco de recanalização após a ablação térmica e química. Temos uma menor melhora dos sintomas no caso da ablação térmica, no caso dos pacientes com espuma, provavelmente aquele trabalho, o paciente só melhorou porque esse paciente foi retratado, se ele não tivesse sido retratado, ele provavelmente não tinha melhorado, e talvez a gente possa ter uma maior taxa de infecção, o significante estatístico ficou muito próximo ali, mas a gente sabe que esses pacientes acabam tendo uma maior risco de infecção, inclusive em outras cirurgias, tá? Agora, o maior problema que a gente sabe é que esses pacientes, a gente tem uma dificuldade técnica em tratar eles muito grande, principalmente quando a gente vai para uma flebextração, quando vai para uma flebectomia, essas varizes estão profundas. Então, para esse paciente, por mais que os artigos não citem isso, é fato que, tecnicamente, a cirurgia para ele é mais difícil. Inclusive, a retirada das varizes, que geralmente está em situação mais profunda. Então, esse paciente é um paciente onde eu acredito que a ablação térmica seja o melhor tratamento para ele, inclusive para o tratamento das varizes. Aqui eu deixo uma sugestão da opção da ablação térmica totalmente ambulatorial. Essa é uma cortesia do Daniel. Esse é um procedimento que é possível você tratar nos pacientes obesos, onde vai muito bem você tratar as varizes também com laser. Claro que fica mais difícil, é um pouquinho mais de trabalho, você tem que fazer várias punções, colocar a fibra de 400 radial e queimar, mas você tem uma proteção da camada gordurosa que te protege a pele, faz uma tumescência, um risco de pigmentação muito baixo, e esse paciente fica extremamente satisfeito. Você tem uma segurança muito grande exatamente por conta do tecido adiposo dele, e fica muito mais fácil tecnicamente do que fazer uma flebectomia, que você muitas vezes nem está vendo as varizes desse paciente pelo tecido adiposo. Quer perguntar Elias, alguma coisa? aqui tem uma série de perguntas relativas realmente ao tratamento, porque dada a dificuldade e o aumento da incidência tanto do aumento de recidiva ou mesmo na falha do tratamento, tem perguntas assim do João Américo, até do Dani Drummond de novo, a questão é assim, nesses pacientes os que recanalizam, qual que é a sua opção de tratamento? Termoablação, recanalizou, né? E se a opção de espuma é uma boa, a partir de escolhe diâmetro, automaticamente já é ruim, tipo de concentração, concentração, volume, enfim, na parte da escleroterapia com espuma, em especial no paciente obeso. E depois mais para frente a gente vai comentar, e o pessoal também está perguntando bastante sobre úlcera, mas eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Okay? Então, é mais em relação aos tratamentos. Bom, em relação ao tratamento, vamos lá. Para mim, não muda. O melhor tratamento continua sendo a ablação térmica. O guideline é claro, primeira linha é a ablação térmica. Mas é úlcera. Primeira linha no guideline para úlcera é a ablação térmica.
a não ser que o paciente seja idoso, frágil ou não tenha condição clínica de ir para uma ablação térmica. Aí ele vai para a espuma. Já começa por aí. Em relação à espuma, em relação à úlcera, o tratamento de escolha para úlcera para cicatrização não é espuma, é terapia compressiva, que vai resolver duas coisas, a úlcera e a hipertensão venosa. Entendeu? Agora, olha que interessante, aonde se encaixa o tratamento das varizes para o paciente com úlcera? Evitar a recidiva, né? Evitar a recidiva. Agora, se eu vou evitar a recidiva de um paciente desse, eu quero optar por um tratamento que recanaliza menos. Esse paciente também optaria por ablação térmica. Volto a dizer, a não ser que esse paciente não tivesse condição. Não tivesse condição. Tá? Então, eu sei que no Brasil todo mundo está ligado em espuma para úlcera, mas não é o protocolo nosso, por exemplo, do nosso ambulatório aqui do SUS. Nosso ambulatório, hoje, o tratamento, ele é ablação térmica. A espuma é só para tratar o leito da ferida, né, as varizes ao redor, ponto final. Em relação à espuma para esse paciente, não é esse paciente que requer mais isso ou aquilo. O que vai depender do se eu vou usar uma concentração maior ou menor é o tamanho da veia, é o comprimento da veia, e é isso que vai mudar. Mas eu volto a dizer, o que acontece nesse paciente muitas vezes é que nem sempre ele tem uma doença venosa grave a ultrassom. E aí você vai ficar tratando esse paciente com espuma e com um monte de coisa, quando na verdade não é esse o enfoque do tratamento. Esse paciente ele vai precisar, é óbvio que ele não vai de um dia para o outro perder peso maravilhosamente bem. Esse paciente ele precisa de uma terapia compressiva adequada. Ele vai precisar. Ela vai ser muito mais eficiente do que o tratamento de uma doença venosa crônica, que muitas vezes não é relevante. Tá? É essa a pergunta, Kikuchi? Era isso aí. Então, posso continuar? Pode continuar. Lembrando Agora, que a gente está com agora 194 pessoas online, então, pessoal, podem ir mandando aí. O professor Fausto Miranda também agora eu coloquei aqui como panelista. O professor, quando quiser pedir a palavra, também fique à vontade, ok? Agora, o que é interessante é que nós temos pouquíssimos trabalhos, Kikuchi, em relação ao que a perda de peso nos faz em relação à doença venosa crônica depois. Esse foi um dos poucos trabalhos que eu encontrei que é interessante, que foi após a realização da gastroplastia do tipo sleeve, 6 a 12 meses após, e aqui ele avaliou apenas critérios hemodinâmicos, não avaliou critérios clínicos, mas é bem interessante. Nas primeiras duas linhas ali a gente vê que o paciente perdeu peso, graças a Deus, né, com a cirurgia, mas ele mostrou hemodinamicamente que esses pacientes tiveram uma melhora da velocidade pico na veia femoral e uma redução do diâmetro da área de secção transversa da veia femoral após a redução do peso. Então, assim, hemodinamicamente, parece que ele melhora esse paciente após 12 meses, mas a gente não sabe se clinicamente esse paciente melhorou ou não. A gente precisaria de mais trabalhos. Então, indicar a cirurgia da obesidade para esse paciente é uma boa opção? Pelos critérios hemodinâmicos, sem dúvida nenhuma, esses pacientes podem melhorar. Agora, clinicamente, a gente não sabe. Uma coisa que a gente vê muito nesses pacientes, eles perdem muita massa muscular, porque eles não vão fazer musculação. E aí a gente acha que eles melhoram a hipertensão abdominal e eles acabam gerando uma sarcopenia muito grande. Vocês veem que esses pacientes reclamam de dores musculares frequentemente quando vão ao consultório. É impressionante como eles reclamam de dores musculares, tá?